Olá! Ler, escrever e interpretar são ações fundamentais no processo educativo. Será que existe idade, hora e local certo para a alfabetização? O que é alfabetizar? Vamos conferir na Roda de Saberes que começa neste momento. Acompanhe! Este programa é uma iniciativa da Escola do Legislativo, aqui da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Conosco aqui nos novos estúdios estão a professora Rejane Maria Essel Petereit, que é pedagoga, mestre em desenvolvimento humano e também docente da Faculdade Ideal Campus Caxias do Sul. A Faculdade Ideal, né, professora, é o Instituto de Desenvolvimento Educacional do Alto Uruguai, que tem uma unidade aqui na Rua Sinimbu. Seja bem-vinda, prof. Muito obrigada, Vânia. Agradeço, em nome da faculdade, o convite, né? E trago, assim, esse assunto, né, sobre a alfabetização. Tem uma dimensão macro, tem vários olhares que a gente pode fazer quando falamos de alfabetização. E a gente vai querer saber agora, prof. Isso aí. Quero saber o que a senhora tem a nos dizer. Muito bem. E com a gente também, ao lado da professora Rejane, o David Lopes, que é professor e coordenador pedagógico da Escola Anjo Sapeca, que fica no bairro Santa Catarina, aqui em Caxias do Sul. Bem-vindo, David. Muito obrigado, Vânia. Eu agradeço. Ivana Eisfeld, nossa próxima convidada, que é formada em História e Magistério e vice-diretora da Escola Municipal Padre Antônio Vieira, localizada no loteamento Garbim, e que está completando 60 anos agora em 2016. Seja bem-vinda, prof. Obrigada, Vânia. Rejane, é contigo. Quero saber o que é alfabetizar. O que é alfabetização? Então, e quando a gente fala de alfabetização no aspecto pedagógico, estamos falando de uma codificação e decodificação de símbolos. E isso se reporta a um espaço onde a família está muito presente nessa alfabetização, que envolve todos os processos da criança. Temos também a alfabetização que a criança começa desde pequena, onde ela faz uma leitura de mundo, através de imagens, através das músicas, através dos estímulos que são proporcionados para ela, onde ela faz o reconhecimento do espaço, do núcleo onde ela está convivendo. A formalização desse processo começa no ensino fundamental, mas tem toda essa vivência prévia, né, prof? Isso. E que vem de casa e também vai para a educação infantil, para quem frequenta a educação infantil, né, David? Exatamente. A gente alfabetiza também lá no início da educação infantil? Com certeza, com certeza. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, Vânia, citando Paulo Freire, que ele diz que alfabetizar, isso vai muito além do ato mecânico apenas de ler ou escrever, não é mesmo? É preciso, então, ler e entender o que se lê, para depois poder escrever sobre aquilo que se entende, né? E fazendo um pequeno recorte na teoria de Piaget e também de Vygotsky, que a pedagogia adota, a gente pode dizer que Piaget fala da sua teoria, a epistemologia genética. Nela, ele diz que o conhecimento ocorre por meio das interações entre o sujeito e o objeto. E aqui eu quero chamar a atenção para isso. Ele diz que o conhecimento ocorre pela interação. Não vem dentro só do sujeito ou só do objeto. É a interação que faz com que esse conhecimento ocorra. Então, isso conversa muito com o Vygotsky, quando ele diz também na sua teoria histórico-crítica que esse mesmo conhecimento ocorre também pela interação. Aliás, interações é a palavra-chave para Vygotsky, por meio da interação do sujeito com os seus semelhantes. Então, com certeza, não só na escola de ensino fundamental em diante ocorre a alfabetização, mas isso desde a educação infantil, porque esses elementos que eu citei aqui estão presentes lá também, desde pequenininho, desde a primeira infância, que é dos 2 aos 7 anos de idade, né? Desde aí até antes, esses elementos estão presentes, auxiliando na alfabetização das crianças. E Vygotsky trabalha bem como tu disse, o meio, o contexto social, né? E na educação infantil a gente tem essa troca das crianças aprendendo com o outro, né? Um descobre uma coisa e
faz questão de dividir com o colega, né? Com o colega, e aí o outro também vai fazer. É bem isso, e a gente gosta muito de que quando acontecem essas coisas, maximizar sempre o positivo, né? Para que o outro também aprenda o que é positivo, o que é legal, o que é bacana, de continuar fazendo, enfim, né? As potencialidades, Exato. né? Professora Ivana, que prática significativa, já que a senhora que tem mais de 15 anos como alfabetizadora, que prática significativa lhe vem em mente, que lembrança significativa como alfabetizadora vem agora na sua mente, aqui na sua cabecinha? Bom, eu acho que o David ele foi muito feliz, né, quando ele coloca essa questão da interação. Eu acho que hoje existe todo um esforço, né, de uma alfabetização no sentido, né, do letramento, né? Não é só a gente decodificar o código ali da língua escrita, né, mas é acima de tudo proporcionar um ambiente alfabetizador para as crianças, né, de maneira que elas consigam se alfabetizar e ao mesmo tempo serem letradas, né, serem incluídas nesse mundo de o porquê essa finalidade, né, de qual é o objetivo de fato, né, de estar ali decodificando e aprendendo isso, né. E quando tu me pede, né, essa questão de que lembrança que me vem, né, eu acho que me vem bem essa questão da interação, né. Eu acho que um ambiente alfabetizador rico, né, é um ambiente onde as crianças elas têm essa liberdade, né, de estarem em contato uma com as outras, de estarem crescendo, né, dentro das diferenças, porque hoje a gente sabe que a alfabetização também ela perpassa muito a questão da ludicidade, né? Então, se nós formos, né, pensar na origem da palavra, né, o lúdico, né, é uma origem latim da palavra ludus, né, e ela está associada ao jogo e à brincadeira. Mas que bom que com o passar do tempo, né, a gente tem também essa questão da ludicidade associada a essa questão da plenitude, né, de estar feliz, de fazer coisas significativas, de fazer coisas prazerosas, né. Então eu acho que a lembrança que me vem agora realmente é da brincadeira, de um ambiente feliz, né, onde as crianças têm essa liberdade de estarem interagindo, estarem descobrindo, né, esse mundo mágico das letras juntas. É um caminho humanizador, né, Exatamente. Prof. Ivana? E eu conversei com muitas alfabetizadoras, embora tenha essa ideia do contexto, da vivência social, da troca, elas sempre me falaram muito da emoção que elas sentem quando as crianças começam a ler as primeiras palavras. Claro, ali é a concretude, né? A escrita, começam a escrever. Porque elas me contaram que as crianças se emocionam com aquilo, parece que elas se estimulam ainda mais, mas elas, enquanto professoras, desses primeiros passos, se sentem também emocionadas. Você já se emocionou assim? Nossa, sim. Na verdade, trabalhar nas classes alfabetizadoras, né, não só na questão do primeiro ano hoje, mas no ciclo de alfabetização, que vai do primeiro ao terceiro ano do fundamental, né, é muito rico e é muito gratificante realmente, porque a gente tem esse retorno diário, né, desses avanços e dessas vivências tão significativas para as crianças também, né. Então, realmente, quando elas começam, né, com as suas primeiras hipóteses ali de escrita, né, é realmente muito mágico, é muito gratificante para quem está ali, né, cotidianamente, porque, como a Prof. Regiane também já tinha falado, existe antes, né, dessa alfabetização, né, propriamente dita, toda uma leitura de mundo, né? Então as crianças elas pegam um rótulo de Coca-Cola e elas dizem, aqui está escrito refrigerante, né? Então existe uma leitura, né? E essa interação, esse contexto, né, social, como o Vygotsky traz tão bem, realmente ele faz toda a diferença. É muito mágico as classes de alfabetização. Professora Regiane, os pais às vezes têm dúvidas de como começar, porque a criança tem curiosidade, muitas delas. Em casa ainda, antes de começar ou ir para a educação infantil ou para o ensino fundamental. E eles querem que os pais ajudem. Como que os pais podem melhor ajudar assim, nessa descoberta da palavra, da leitura, das imagens que o texto também oferece, né, e os números? Existe uma ansiedade familiar para que veja a criança se desenvolver a ler. Às vezes, essa ansiedade da família, né, em proporcionar que a criança leia antecipadamente, né, que vá para a escola e já consiga ler tudo. Meu filho já sabe ler tudo.
antes de chegar nessa leitura fluente que a família deseja, a família vai ter que proporcionar esse espaço lúdico, que a gente estávamos comentando, esse espaço lúdico, onde incentive e motive a criança, porque essa iniciativa de querer ler, ela é muito individual. Ela é individual e muitas vezes a gente tem que ter uma visão das etapas que a criança também tem que fazer esse enfrentamento, né? É o caminho que ela faz. Exatamente. Então, hoje, perante todas as teorias, que a gente tem muitos teóricos e muitas teorias que vêm colaborar para a alfabetização. Mas eu acredito fielmente que, e isso a gente trabalha muito no curso de pedagogia, que é fundamental entender os processos que a criança está se desenvolvendo. Então, a psicologia, as etapas da maturação da criança, para que ele possa vir à aquisição dessa leitura, ela é fundamental para ter o reconhecimento do desempenho, desses padrões de desempenho que a criança está evoluindo. Porque a criança evolui. Toda criança evolui, né? Todo ser humano tem um processo evolutivo, mas é muito importante o professor também ter esse reconhecimento desses processos todos, né? E o pai ali em casa pode aproximar, levar um livro, ler histórias, Sempre. Mostrar palavras, imagens, esse tipo de ação. Despertar curiosidade. Isso é fundamental para o pai. O pai e a mãe não precisam dar as respostas, não precisam instrumentalizar, apresentando, né, esse conjunto de letras que faz a leitura. Mas eles precisam motivar e despertar curiosidade neles, né, apresentando, né, favorecendo, trazendo esse conjunto lúdico para a criança. Desenhos, garatujas contribuem, David, para esse comecinho assim da escrita? Com certeza contribui, com certeza, porque aí as garatujas são o começo dessa escrita, né? Para explicar, a garatuja é o desenho, aquele... Os rabiscos que a gente chama, né? Começou a fazer rabiscos, às vezes a criança chega muito com, eu escrevi aqui uma palavra, eu escrevi mamãe, e tu vais ver e tem lá apenas um rabisco. Mas isso é o começo dessa fase, desse desenvolvimento todo, né? O caminho que a criança vai trilhar para chegar realmente à alfabetização. Eu lembro muito de Emília Ferreiro, que fala muito bem disso, né? Os seus níveis de desenvolvimento, né? Pré-silábico, silábico, silábico alfabético e o nível alfabético, né? Então, cada nível tem o seu momento, cada criança tem o seu momento, o seu espaço, e a gente precisa respeitar isso. Ir com calma, né? Fazer o incentivo, como muito bem disse a professora, né? Realmente incentivar, não forçar, não cobrar, mas incentivar. Isso com certeza. David, eu vejo muito que muitas crianças, porque também, quando nos primeiros anos, tu começa a ter noções de proporcionalidade, de espaço, né? A criança vê o tamanho, o que é grande, o que é pequeno, as dimensões geográficas, mas com a palavra também. Tanto que no início, às vezes a criança vê uma palavra, por exemplo, boi. Boi é uma palavra pequena, mas o boi é grande. Então ela fica fazendo essas análises, né? Acha estranho. Formiguinha. Formiguinha, a escrita é uma palavra grande, né? Mas a formiguinha, ela é pequenina. Essas dúvidas você percebe que surgem nelas? Surge muito. Elas às vezes expressam realmente bem assim, mas a formiga é tão pequenininha, como que a palavra é maior, né? Quando elas começam a entender essas questões de maior e menor. E muitas vezes não, muitas vezes ela simplesmente passa a representar e a gente é que percebe que elas fazem essas associações, né? Isso é bem comum, bem normal. Outras representações também, quando a criança começa efetivamente a conhecer as letras, entender que as letras é que vão formar palavras, e começam colocando, por exemplo, boneca. Vai escrever boneca e escreve BNC, ou nem isso, MXW, né? Porque dá um valor sonoro para cada uma letrinha, né? Boneca, boneca, então eu vou escrever assim, BNO. Cada sílaba é uma só, não duas letras. Duas letras. Para eles, né? Para eles, né? À medida que vão evoluindo, que vão compreendendo mais, eles vão colocando mais letrinhas ali, às vezes
com os pequenos erros, e quando eu digo erros entre aspas, é porque são realmente as tentativas de acertos deles, não é mesmo? Então, e vão colocando mais letrinhas e vão compreendendo, né, que a junção de uma com a outra é que vai formar as palavras, né, enfim, que vão dar a elas esse nível de alfabetização. Começa a fazer as construções, né? No nosso país, desde 2012, existe o Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa, e que envolve parceria entre municípios, estados e União. O propósito desse pacto é que crianças sejam alfabetizadas até o 3º ano do ensino fundamental, ou seja, até mais ou menos na idade média de 8 anos. Esse pacto está se desenvolvendo, né? Então, com formação de professores, com aplicação nas escolas, e a professora Ivana participou dessa formação. Ivana, esse propósito, o propósito do pacto, ele é necessário hoje? Sim, eu acredito que sim. Eu acho que a iniciativa do município de Caxias, né, em firmar esse compromisso com a União foi muito positiva, né? Eu participei do PNAEC no ano de 2013 e ele foi todo voltado para as questões da linguagem, né? E no ano de 2014 a gente teve um foco mais forte na questão da matemática. O que foi muito positivo também, porque a gente tem, né, a ideia que a alfabetização é só ler e escrever, e ela perpassa também outras áreas, né, como a questão da alfabetização matemática. Foi uma iniciativa, assim, muito positiva, né, eu achei que foi realmente muito válido, foram 2 anos de formação. No ano de 2015 e 2016, ele continua acontecendo em moldes um pouco diferenciados, né, do que em 2013 e 2014, mas realmente foi uma iniciativa muito feliz. Embora eu pense que a questão, né, do PNAEC, ela foi uniforme para todo o território nacional, né? E o município de Caxias, por exemplo, a gente sabe que tinha uma longa caminhada em formação continuada, né? Então, a rede de professores do município já tinha essa experiência, né? E era habituado a essas formações, esses encontros, enfim. Então, eu penso que, de repente, faltou um pouco dessa liberdade das próprias secretarias, né, entenderem o seu grupo, né, e poderem, de repente, dinamizar ou até propor algumas práticas um pouco diferenciadas, né? Explorando a regionalidade, talvez. Exatamente, porque nós já tínhamos, né, uma história de formação e de caminhada nesse sentido. Mas, ainda assim, foi proveitoso, sim. Nós vamos conferir agora uma visita que o nosso repórter Rodrigo Moraes fez à Escola Municipal Senador Teotônio Vilela, e ele conheceu a realidade de uma turma do 1º ano do ensino fundamental. Vamos conferir essa matéria? Olá, Vânia. Hoje a gente vai visitar uma turminha de 1º ano para falar sobre alfabetização. A alfabetização se dá em todo o percurso do ensino fundamental. No entanto, o 1º ano dos alunos na escola determina muito sobre como vai ser a absorção do conhecimento em todo o percurso escolar. Na minha turma não veio nenhuma criança que chegou alfabetizada, né? E é que nem tu disse, é um processo que eles vão passando, e agora eu já tenho crianças lendo, crianças que estão quase conseguindo, né? Então, do início do ano até agora já teve um avanço. E a questão da alfabetização é muito, muito gratificante para a gente por causa dessa evolução que eles têm. Eles chegam assim, às vezes nem a todas as letras eles não sabem, e aí de repente quando tu vê um testezinho deles, tu já vê que eles estão escrevendo a palavrinha, que eles estão lendo a palavrinha. É muito gratificante para a gente. A nossa escola é uma escola que ela tem uma estrutura que a gente vem tentando se adequar para o ensino público. A gente tem uma comunidade que participa, que os pais buscam ajudar quando precisam, porque a alfabetização precisa muito uma parceria entre escola e família. Os nossos alunos, poucos vêm de escola infantil, a maioria fica em casa, então essa tem uma dificuldade. É diferente o aluno que vem de uma escola infantil e um aluno que não vem. Nós não temos nenhuma escola infantil no bairro. Então, a maioria vem sem. Então, tu começa realmente do zero. Porque muitas crianças não conhecem nem a letra do nome, não conhecem o nome, não conseguem, às vezes, recortar, pintar. Então, tem essa dificuldade. Mas a gente consegue uma parceria muito boa entre comunidade e escola. Meu nome é Yasmin. Eu sei escrever meu nome. E eu sei escrever o nome do meu pai e da minha mãe. Tu sabe escrever emendado já? Sim.
E quem que te ensinou a escrever tudo isso? Tu já chegou sabendo escrever ou a prof que te ensinou? A minha mãe, na verdade, ensinou. Oi, meu nome é Gregory, Sabe escrever teu nome? eu sei escrever meu nome e sei escrever banana. Como é que é teu nome? Laura, E o que tu sabe escrever? um monte de coisa. Sabe escrever teu nome? Uhum. E o nome dos teus pais? E o que mais tu sabe escrever? Me fala umas palavras aí. Não sei. Banana? Abacaxi? Maçã? Meu nome é Yasmin, eu sei escrever o meu nome e o nome do meu pai. Então isso facilita o trabalho, né? Os professores, a gente tem uns professores que realmente gostam da alfabetização, isso ajuda bastante. Eu acho que o professor tem que ter um conhecimento, ele tem que gostar da alfabetização, porque todo professor tem que se doar muito, mas o de alfabetização, muito mais. A alfabetização é um passo muito importante para a educação de qualidade. Rodrigo Moraes, para o Roda de Saberes. Após verificar o ambiente de uma turma do primeiro ano do ensino fundamental, eu pergunto para a professora Rejane a estrutura física das salas de aula, a realidade das nossas escolas. Hoje, elas facilitam os processos alfabetizadores? Sim, eles são facilitador, tu falaste bem, né? Todos os ambientes, os recursos são um facilitador para a alfabetização, para a aprendizagem. Mas a peça principal numa alfabetização, numa aprendizagem, numa construção de conhecimento é a interação entre o professor e o aluno, é a interação entre as crianças, é esse vínculo. Eu acho que a palavra-chave para a aprendizagem em qualquer nível é a vinculação, que tem que ter a confiança do aluno com o professor. É isso que vai estabelecer um crescimento dentro de uma sala de aula. Os erros, essa dificuldade às vezes dela colocar a palavrinha no caderno ou dela perceber que aquela palavra, ler direito aquela placa, esses erros a gente precisa saber lidar com eles enquanto educador, né, David? Porque com erro tu também aprende, não é? Exatamente. A criança às vezes desanima quando ela tenta e não consegue? Às vezes a gente percebe, né, que a criança, enfim, não está tão mais animada quanto estava antes, no começo, quando começou a escrever as palavrinhas, né? Mas aí é que está, a professora muito bem citou, eu enxerguei educação infantil ali quando tu estavas falando, porque realmente a confiança para com o professor. E aí quando se tem esse laço, esse vínculo com o professor, ele é o facilitador que vai conseguir fazer com que aquela criança enxergue que ela está no caminho. Que aquilo que ela enxerga como erro, na verdade, não é um erro. É uma tentativa de acerto, como eu disse antes, né? Que aquele erro não é erro. Mas onde que está o erro aqui? Você fez, este é o seu trabalho. Né? E isso começa, eu estou falando assim mais a nível nós temos lá o pré, não é? E o pré, a nossa função não é alfabetizar. Né, como o nome já diz, é pré-alfabetização, mas realmente já começa as primeiras letrinhas, algumas junções. Mas antes ainda disso, quando as crianças, nós lá chamamos eles de amigos, né? Quando os amigos fazem um desenho e o outro diz, mas o dele está feio. Não, o dele não está feio. Né? Cada um tem o seu trabalhinho. Ele fez do jeito dele e você está fazendo do seu jeito. Isso se transfere mais para frente também. Como eu disse, quando a criança diz que está errado, não está errado, você está fazendo, vamos continuar, entende? Aí isso passou, a gente vai continuar, lá para frente ele vai acertar, ele vai fazer a palavra conforme tinha que ser feita, não é mesmo? David, muito tempo no passado, assim, não tão distante, o erro sempre era crucificado, né? Hoje a gente vê que bom que a escola está evoluindo e percebendo, tirando dos equívocos, dos erros, possibilidades de acerto e até de valorização de novas criações, né? Exato. É muito bom valorizar o que a criança traz de si, né? Como é que tu vai dizer que o que ela criou está errado? Não é? Como é que tu vai dizer que a forma que ela quis se expressar estava errado? É claro, em se tratando de escrita, sim, a gente vai trabalhar para que isso se corrija, né? Mas logo de cara, logo de primeiro momento, tu vai dizer, não, isso está errado, você tem que fazer desta forma. Estamos tendo, então, uma educação retrógrada, aí não serve.
Não, sério, tem que ser bem devagarinho e Devagar. a partir disso pode criar hipóteses, né? Dos erros vêm novas hipóteses. Novas hipóteses de acertos e vai abrir as janelas. Eu penso isso, que a alfabetização é oportunizar, é dar oportunidade. E isso desde o começo. Então, se a gente enxerga a alfabetização como dar oportunidades, por que a gente vai boicotar no começo e cortar, né? E não dar oportunidade? Na sala de aula, Prof. Ivana, era assim também? Assim, às vezes tinha uma criança que quase desistia de continuar escrevendo e tu tinha que ir lá dar um up nela? Sim, com certeza, né? A gente tem uma diversidade muito grande numa sala de aula, né? Nós temos ali 28 crianças, que é a média, né, de crianças que nós temos nas classes de alfabetização. E realmente essa diversidade, né, nos coloca muitas vezes em situações assim, né? As crianças, elas são diferentes, elas têm estímulos diferentes dentro da sua casa, né? Elas interagem de maneira diferente umas com as outras, né? E realmente essa questão de tu oportunizar, né, de tu incentivar é muito positivo, né? Eu falo também com vistas, né, a nossa rede. Nós temos em algumas localidades, né, clientelas um pouco mais difíceis, e as crianças precisam realmente desse estímulo extra, né? E é importante que eles tenham um ambiente colorido, né, que eles tenham um ambiente alfabetizador, né, que dentro da sala de aula a gente comece, né, a colocar as questões da rotina, né, o estabelecimento de rotinas é muito importante, né, na questão da alfabetização. É sempre muito bom e é muito positivo nessa questão de estar incentivando, porque de fato eles vão desestimulando. Mas o David falou muito bem, né? Ele coloca que realmente a gente tem que fazer daquele limão ali a limonada para toda a galera. E assim a gente consegue estar aprendendo com os erros uns dos outros nessa interação. E como você fazia? Hoje tu estás na vice-direção, mas quando Sim. estava na sala de aula, como fazia quando te chegavam ali no primeiro ano algumas crianças que já sabiam ler, já sabiam escrever, e enquanto isso tu tinha outras que ainda estavam começando. Como lidar, equilibrar? Como você agia, Prof. Ivana? Sim, é muito comum, né? A gente tem nas classes essa diferença, né? Essas diferentes oportunidades que tiveram antes de estarem ingressando nas classes de alfabetização. E isso é muito bom, né? Para alguns educadores isso pode parecer um problema, né? Mas na verdade isso não é o problema, isso é a solução, né? Porque essa diferença que vai fazer com que eles cresçam, né? E muitas vezes os pais, eles vêm, eles questionam: prof, mas o meu filho, ele já sabe isso, né? Então é muito comum numa classe de alfabetização a gente ter, na verdade, 3 propostas de trabalho acontecendo simultaneamente. Porque assim como a gente deve respeitar o ritmo, né, de cada criança, né, e estimular, colocar atividades que eles possam estar superando as suas dificuldades, né, e aprendendo com os próprios erros, é muito comum essas diferentes propostas de trabalho, porque eles estão em níveis também diferentes, né? Então a gente respeita o nível de cada um e essa diversidade é que faz o crescimento de fato. Eles se ajudam? Muito, exatamente. São parceiros. Vânia, nesse sentido, posso dar um depoimento Pode, breve? claro. Eu tive uma experiência também como essa, não como professor, mas já como coordenador pedagógico, em que nós tivemos um profissional em sala, no pré, que estava querendo alfabetizar as crianças, né? Não por isso, mas enfim, ele já não estava mais conosco, mas quando chegou a nova professora, ela me trouxe a situação e disse assim: David, como é que eu vou fazer agora? Porque eu tenho crianças que já sabem, e aí estão cansadas, não querem rever isso, não querem ver isso outra vez, né? E quando eu apresento, isso eu já vi. Como é que eu faço agora? Eu disse: prof, nós estamos na educação infantil, então tu vais realmente agora usar o lúdico como tem que ser usado. Vamos brincar? Vamos brincar. E propus para ela alguns jogos, algumas brincadeiras ao ar livre, muitas delas, colocando, sim, junto os conteúdos que ela precisava contemplar naquele momento, naquela altura do ano. As crianças que já sabiam, brincaram, se divertiram. As que ainda estavam no ritmo, né, aprenderam enquanto brincavam. E os que já sabiam, que se divertiram, vieram até dar o depoimento deles: prof, que brincadeira legal essa! Olha, é um momento de vida, né? Momento de vida. O David, mas às vezes a gente tem que se colocar voltar a ser criança, por vezes. Muitas vezes. Isso é muito bom, é muito divertido. Voltar a ser criança é uma coisa assim, todo professor tem que ser um pouco ator
mas muito criança. Tem que ser criança, tem que para brincar com eles. Claro, tu entendes a brincadeira, tu entendes o que tem por trás daquilo, tu entendes a linguagem disso tudo, mas realmente tem que se colocar como criança e brincar e se divertir com eles. E é engraçado porque o que a gente percebe muito, eu acho que tu também percebe essas questões de educação infantil, David, é assim, o esforço que a escola tem que fazer por resgatar esse brincar. Porque muitas crianças hoje, elas desaprenderam a brincar. Né, elas desaprenderam a brincar. Então a gente vê assim, elas chegam com um conhecimento, de repente, um conhecimento cognitivo, né, um pouco mais elaborado, né, elas têm celular, elas têm tablet, né, e elas não têm muito essa capacidade de estar se relacionando. Então o objetivo da escola também é nesse sentido, né, de buscar essa relação, resgatar. Essa interação e de ensinar essas crianças a brincarem, né, porque na brincadeira a gente vai aprender. Troca, né? Falando nisso em novas tecnologias, Ivana, pegar o teu gancho, professora Rejane, há discussões que falam da alfabetização digital. Exatamente. Inclusive com a extinção da letra cursiva, que a letra cursiva é a letra que você escreve, né, que faz as voltinhas, né? Esta é a letra cursiva. Inclusive essa discussão existe, né? É importante tu fazer essa colocação, Ana, porque é um assunto que a gente vem no curso de pedagogia fazendo bastante comentário e instrumentalizando as alunas, né, para essa nova dinâmica. O que é necessário e o que a gente pondera muito com elas, né? A sociedade cobra a tecnologia, a escola percebe a importância do brincar, a importância da interação. Então a gente trabalha muito com a prática pedagógica, né? E tem disciplinas que se referenciam às práticas pedagógicas, onde tem que ter o equilíbrio. Então assim, a escola hoje não pode negar a tecnologia. A escola, assim como a escola precisa também colocar o livro na frente dela, precisa manusear esse livro, precisa construir esse livro muitas vezes, né? Precisa trabalhar toda essa parte motora dessa criança, né? Porque hoje muitas vezes ela tem a criança, a família proporciona essa facilidade tecnológica, onde ela acaba assim sem esse movimento, né? Sem essa conduta, né? Fica imóvel, estática no computador, né? Isso. E a escola vai ter que fazer esse equilíbrio. Então, não pode negar a tecnologia, mas também vai ter que mostrar a importância, né, dessa construção que ela vai fazer junto com o outro, junto com o professor, num espaço, né, lúdico, num espaço que proporcione o bem-estar dela, né? Criança na escola tem que estar feliz. Né? Adolescente também na escola tem que estar feliz. A escola é um espaço para se sentir bem, onde que o conhecimento vai proporcionar alegria, né? Para ela. Prazer. Caderno, caneta, letra cursiva seguem, David, no teu olhar ou... Seguem, com certeza. Seguem. Na verdade, a gente sabe que a letra cursiva ela é uma questão cultural do Brasil. Né, ela é uma questão cultural do Brasil. Na grande maioria dos outros países não existe essa cobrança da letra cursiva. E eu penso assim, com relação à letra cursiva, se é uma questão cultural, ok, né, pode estar sendo trabalhado, pode estar sendo ensinado, mas aí eu vejo a questão também motora, né, a questão do traçado. Porque se é para ensinar a letra cursiva, então a gente vai ensinar a letra cursiva com o traçado correto. Não é só ensinar a escrever grudado, como as crianças mesmo dizem, né? É ter um traçado correto realmente. E a letra cursiva, o que a gente percebe também? Que com o passar dos anos, ela agiliza algumas questões. Né? Então, eu penso que, de repente, é por isso também, né, que se foca tanto e ainda essa letra cursiva é temática de tantas discussões ainda, né? Porque ela agiliza realmente os estudos posteriores. Né? Mas a grande maioria das crianças ali, elas têm essa curiosidade, elas têm esse desejo de escrever a letra grudada, emendada, né? O caderno. Mas é uma questão cultural, realmente. Eles têm a curiosidade, a criança tem a curiosidade do caderno com linho, né? Exatamente. Do lápis e depois lá no 3º, 4º ano a caneta. Escrever com a caneta. Mas eu parto de um princípio, né? Isso que o David estava colocando, né? A educação infantil. Então, para a criança conseguir essa escrita, essa habilidade perceptiva, inclusive, é lá na educação infantil todo o desenvolvimento psicomotor dessa criança, né? Exato. Para
que depois ele consiga, no seu eixo corporal, né, fazer esse trabalho. E a gente sabe que não é uma questão, falando em alfabetização na perspectiva do letramento, né, não seria uma necessidade primordial, né, porque de nada nos adianta um analfabeto funcional que tenha a letra cursiva maravilhosa, né, então a escola tem que ter também essa consciência de saber onde focar o seu esforço real, né. Claro. Ivana, focando o esforço, nós estamos falando aqui o tempo inteiro de crianças pequenas, né? Mas também a gente tem o adulto, a educação de jovens e adultos. E hoje no nosso país nós temos cerca de 13 milhões de analfabetos acima dos 15 anos. É um número ainda grande, né? E a alfabetização envolve também adultos. De uma forma rápida, peço a ti, David, e a Regiane e a Ivana, como contornar, como erradicar o analfabetismo no nosso país, como propõe o Plano Nacional de Educação, em 10 anos daqui para frente. É possível? É possível, assim, é lamentável todos esses dados, e eu acredito muito na força política, né? E tem que ter uma força política muito grande e uma preocupação política também para todos esses dados, né? O que o país deseja, né? Das pessoas, que elas consigam essa alfabetização. Que cidadão a gente quer? Que cidadão, né, o Brasil deseja dessa transformação. Então, eu acho que exige um esforço político, né, uma preocupação maior, que saia um pouco dos gabinetes e que vá, né, para a rua e que enxerguem melhor as pessoas. 13 milhões, David, de analfabetos acima de 15 anos, isso corresponde a cerca de 8 e pouco % da população hoje do país, que está na casa dos 200 milhões. O que fazer? Bom, eu considero, Vânia, que a alfabetização, enfim, ela é, como eu disse antes, da oportunidade. Mas ela é também, sim, ensinar a ler e escrever. Mas ler o quê? Escrever o quê? Ler o mundo ao seu redor, como muito bem disse a professora antes. Ler o mundo ao seu redor. Então, isso, com certeza, se as escolas focassem nisso, esses analfabetos funcionais, né, que infelizmente estão aí por conta de tantos fatores, certamente teria um número maior nessa porcentagem, né? Ler o mundo ao seu redor para que possa, então, escrever. Escrever o quê? Escrever a sua própria história. E aí eu acho que a alfabetização cumpre, então, a sua função social. Eu penso, né, que a gente precisa sair do campo da superficialidade, né? Porque quando a Regiane coloca, né, sair do gabinete, realmente ter uma força, uma vontade, né, uma vontade política nesse sentido. Porque o que a gente percebe na educação brasileira, né? A gente tem a mudança de terminologia. Uma vez era primeiro grau e segundo grau. Então, nossa, se deu uma incrementada enorme se chamando de ensino fundamental e médio, quer dizer, se muda as nomenclaturas, mas as práticas, infelizmente, continuam as mesmas e os problemas vão só se agravando, né? Então, eu acho que realmente está na hora da gente sair dessa superficialidade, né, para que a gente possa investir realmente e fazer com que a alfabetização, né, a educação cumpra realmente, né, o seu caráter social. Seu papel. Bom, quero muito agradecer a presença da professora Regiane, do David, da Ivana, com essas ótimas reflexões que a gente registrou nessa tarde. E também quero agradecer a você que está em casa. Obrigada pela companhia, por acompanhar a Roda de Saberes. Convido para dar sua sugestão. Ajude a construir o programa pelo e-mail escoladolegislativo@camaracaxias.rs.gov.br. A sua participação faz a diferença. Muito obrigada e até o próximo programa.